ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto. Quem ganha de 5 mil até 7 mil vai ter um desconto no seu imposto. Isso significa que no final 90% dos contribuintes, 90% de quem paga imposto de renda vai ser beneficiado ou com a isenção ou com a redução, tributando mais acima de quem ganha 600 mil no ano, numa escadinha para chegar numa alíquota mínima de 10%, quem ganha acima de 1,2 milhões. Ou seja, a gente vai cobrar só de 0,13% dos contribuintes. Para colocar os números em termos de pessoas, a gente vai estar beneficiando 26 milhões de pessoas, cobrando mais apenas de 141 mil. Então, me parece que é um desenho muito justo que vai contribuir com isso a aumentar a renda disponível para quem está na parte de baixo da pirâmide. Iniciamos agora a nova temporada do ciclo de debates Construindo Agora o Amanhã em Defesa da Democracia. E a nossa convidada é a economista Lígia Toneto, que é também assessora da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Olá, Lígia, bem-vinda. Oi, Simone, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje participando desse debate e aqui dessa conversa com você. E é um desafio fazer assessoria dessa Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E como nós estamos falando sobre justiça fiscal, eu gostaria que você falasse para nós, né, que estratégias o governo federal tem adotado para garantir atender, né, esta política de justiça fiscal, né, e reduzir também as desigualdades sociais no Brasil. Bom, acho que essa é sem dúvida a prioridade do governo, e quando a gente fala em política econômica, a gente está falando sobretudo de dois lados, do lado do gasto e do lado da arrecadação, e como que a gente consegue posicionar o Estado para atuar com os instrumentos que ele tem à disposição, promovendo incentivos, melhorando a alocação da renda, para conseguir gerar mais desenvolvimento. E do ponto de vista desse governo, o desenvolvimento ele é um desenvolvimento que precisa ser amparado na sustentabilidade e na justiça social, ou seja, na justiça ambiental e na justiça social. Do lado do gasto, o governo começou recompondo os programas sociais, que são uma forma de reduzir desigualdades. Hoje a gente tem a felicidade de comemorar de estar no menor índice de Gini, né, da história do país, ou seja, no menor patamar de desigualdade, também no maior patamar de emprego. Então isso do lado do gasto, do lado social, do lado que a gente tem conseguido promover esses incentivos e também através de outras políticas, como transferência de renda, valorização do salário mínimo, que estão promovendo isso do ponto de vista de políticas que a gente reconstruiu. E o outro lado não importa só como o Estado gasta, mas importa também como ele se financia. Então, a justiça fiscal ela também precisa ser amparada na justiça tributária, que é o que a gente tem buscado promover com que hoje é a principal agenda do Ministério da Fazenda, que é a reforma do imposto de renda. E também aqui a Durga Sindical, ela adotou uma campanha de tributar os super ricos. E para você, na sua avaliação, seria uma alternativa? Exatamente, eu acho que essa é uma das grandes alternativas, né? A gente viu no mundo, no último período, crescer muito o número de bilionários, enquanto a gente via, ao mesmo tempo, cada vez mais gente passando fome num processo de concentração de renda global que teve. Então, o governo brasileiro, né, com o Ministério da Fazenda à frente, foi protagonista no ano passado, na presidência do G20, de uma campanha de tributação dos super ricos, né, colocando isso na agenda do G20, que não era um tema que era debatido com essa ênfase internacionalmente, e hoje a gente traz isso para dentro, porque, sem dúvida, é fundamental para a gente ter um financiamento mais justo do Estado, que quem ganha mais também possa pagar mais. Então, muito salutar que a Durga esteja nessa campanha e a gente precisa que toda a sociedade civil esteja engajada, esteja promovendo debates para que a gente consiga vencer esse debate na sociedade. Inclusive, toda sexta-feira nós temos as tirinhas da Niara, né, que é uma personagem que, inclusive, ela trata sempre sobre esta questão da tributação dos super ricos. E para você, o que significa essa tributação justa e democrática? Eu acho que colocar o conceito de democracia junto com justiça na parte da tributação é fundamental para a gente entender que a maior justiça tributária, ela parte de uma premissa de que ela é escolhida democraticamente.
Então, hoje, se a gente olha, por exemplo, a pesquisa de aprovação da proposta que o governo apresentou, tem mais gente que aprova a tributação dos super ricos do que aprova a isenção até 5 mil. Porque as pessoas se incomodam com o sentimento de injustiça. As pessoas não acham que seja razoável alguém que ganha no Brasil hoje R$4.000 pagar a mesma alíquota de imposto de renda que alguém que ganha 4 milhões. Então, a justiça tributária, ela tem que ser também uma escolha democrática. Não faz sentido a gente querer ter um Estado que a gente escolha como ele gasta, escolha para o que ele serve e não escolha como ele arrecade. Então, a gente considera que é fundamental que esses conceitos eles estejam caminhando juntos, numa perspectiva de que é mais democrático um sistema tributário que também seja mais justo. Certo. E como funcionará essa reforma do imposto de renda? O que impacta na economia do país? A reforma do imposto de renda, acho que talvez o pessoal já tenha ouvido bastante, né, sobre a proposta, mas ela leva em consideração cumprir uma promessa de campanha do presidente Lula, que é isentar quem ganha até R$5.000. E de outro lado como a gente vai financiar então esse alargamento da isenção do imposto de renda. A gente vai cobrar, tributar mais de hoje quem não paga imposto, que é quem ganha acima de 50 mil no mês, acima de 600 mil no ano, com 10% quem ganha acima de 1,2 milhões. Ou seja, quem ganha até 5 mil não vai mais pagar imposto, quem ganha de 5 mil até 7 mil vai ter um desconto no seu imposto. Isso significa que no final 90% dos contribuintes, 90% de quem paga imposto de renda vai ser beneficiado ou com a isenção ou com a redução, tributando mais acima de quem ganha 600 mil no ano, numa escadinha para chegar numa alíquota mínima de 10%, quem ganha acima de 1,2 milhões. Ou seja, a gente vai cobrar só de 0,13% dos contribuintes. Para colocar os números em termos de pessoas, a gente vai estar beneficiando 26 milhões de pessoas, cobrando mais apenas de 141 mil. Então, me parece que é um desenho muito justo que vai contribuir com isso a aumentar a renda disponível para quem está na parte de baixo da pirâmide. Então, quem, por exemplo, ganha R$5.000 vai ter quase como um 14º salário no ano, de quase R$5.000 para gastar ali no ano. Isso beneficia a economia do ponto de vista da justiça, como a gente vinha falando, mas do ponto de vista também da engrenagem econômica. Quem ganha menos tende a alocar uma maior parte da sua renda em consumo. Então, essa renda tende a voltar para a economia. Então, quem vai poupar isso em termos de imposto, vai gastar isso no comércio, vai gastar isso em serviços, vai gastar isso em lazer, vai investir em algum lugar, vai conseguir comprar, pagar a parcela de, juntar para dar entrada numa casa. Então, essa renda que volta na economia, ela é positiva para o desenvolvimento econômico, porque o presidente Lula sempre fala que colocando o dinheiro na mão de quem mais precisa, isso movimenta a economia. E a gente aposta que essas engrenagens podem trazer um desenvolvimento econômico que traga não só crescimento econômico, mas o crescimento econômico a partir da justiça social. Então, é uma medida que a gente acredita que tende a contribuir em muitos aspectos para a economia brasileira. Isso é ótimo. E o que mais também hoje se tratou aqui nesse ciclo de debates? Eu acho que um tema importante também de ser abordado acho que 2 temas aqui destacando. Um deles é a questão da desigualdade de gênero e de desigualdade de raça. Quando a gente tem uma proposta de mudança do imposto de renda que vai beneficiar quem está na parte de baixo da pirâmide, cobrando mais de quem está em cima, a gente tende com isso também a reduzir desigualdades de gênero e raça. Por exemplo, nesse 0,1% que vai ser um pouco mais tributado para conseguir isentar 90% de contribuintes, ele é composto por 85% de homens e 80% de pessoas brancas. Ou seja, e quando a gente olha do outro lado, do lado de baixo, tem uma maioria de mulheres e pessoas negras. Então, a gente está também conseguindo, com isso, melhorar a composição que a gente tem de gênero e raça, sobretudo porque essa desigualdade que a gente tem na tributação, ela é porque as rendas tributáveis, né, então as rendas que não são de salário, que são rendas, por exemplo, de aplicações financeiras ou de letras que são incentivadas, elas são detidas sobretudo por homens brancos. Então, quando você também coloca uma alíquota que vai olhar para o global da renda das pessoas, isso tende também
a melhorar isso. E um outro tema também que acho que é importante de ser abordado nisso é como a tributação como um todo, ela pode ser um instrumento importante e eficaz também de promover o desenvolvimento por objetivos e missões sociais e sustentáveis que a gente tenha. E nisso se insere não só a reforma tributária da renda, mas a reforma tributária do consumo também, que o governo aprovou no ano de 2023, a emenda constitucional 32, e agora tem aprovado a regulamentação dessa reforma, que busca contribuir para o crescimento do PIB a longo prazo da economia brasileira, mas também com isso criando incentivos não só do ponto de vista da justiça social, mas também, por exemplo, da justiça ambiental, com outros instrumentos que a tributação pode servir para auxiliar o crescimento, o desenvolvimento econômico, mas com objetivos ambientais e sociais que o país tenha para se desenvolver. Então, acho que esses pontos também que foram abordados são importantes de serem comentados. Lígia, e quais são os próximos passos da reforma do imposto de renda? Bom, agora, em primeiro lugar, a gente precisa aprovar a reforma. Então, a gente enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional. O relator é o deputado Arthur Lira, que é um deputado que tem muito peso no Congresso para conseguir aprovar a matéria, e um compromisso muito grande do presidente da Câmara e do presidente do Senado em fazer com que essa tramitação acabe ainda, né, que a gente consiga implementar ela, e a gente precisa da aprovação dela para que ela esse ano, para que ela possa valer para o próximo ano fiscal, que é o ano que vem. Então, ou seja, para nós é muito importante que isso seja aprovado de maneira rápida. Agora, para que essa matéria seja aprovada, é fundamental que a gente tenha o compromisso também, o engajamento da sociedade civil, para que a gente consiga aprovar o projeto de lei como ele foi enviado para o Congresso, ou mais próximo disso, porque a gente sabe que o Congresso também tem essas contribuições a dar para os textos. Mas a gente considera que a proposta ela está muito redonda, porque ela consegue ter uma justiça tributária maior, isentando quem está na parte de baixo, compensando isso com quem está na parte de cima. Ou seja, dentro de um mesmo imposto, a gente tem buscado fazer essa compensação. E isso é importante do ponto de vista da compreensão das pessoas também. Como eu vinha falando, tem mais gente até que aprova a tributação do topo do que aprova simplesmente a isenção até 5 mil. Então, eu acho que agora o próximo passo é que o governo, engajado na aprovação da matéria, no cumprimento da promessa de campanha do presidente Lula, consiga apoiar isso, que o Congresso esteja comprometido, como disse, em passar, mas que a gente tenha a sociedade civil também pressionando para que a gente tenha o texto da maneira como ele foi enviado, para que ele seja aprovado. Eu acho que esse é um debate que hoje a gente tem que enfrentar na sociedade, porque por mais que tenha mais aprovação da parte da tributação dos super ricos, quando a gente faz uma pesquisa na sociedade, isso não é o sentimento que a gente tem na tramitação no Congresso. Não é simples passar uma matéria como essa, até porque, geralmente, quem passa a ser tributado, mesmo que pareça muito pouca gente quando a gente fala de estatística, são setores que têm um poder e uma influência muito grande através de poder econômico. Então, para isso é muito importante que a gente tenha toda essa aprovação que a gente tem, que a gente sente que a gente tem na sociedade, que as pesquisas captam que tem, que isso esteja engajado em fazer com que a proposta, tal qual ela foi enviada, ou mais próximo disso, no mínimo mantendo, né, os conceitos, as grandezas, consiga ser aprovada. E aí, uma vez que ela for aprovada, aí ela passa a entrar em vigor. Esperamos que para o ano que vem e que isso já passe a fazer efeito. E lembrando, isso faz parte de uma agenda de justiça tributária grande do governo, né? Então, essa é a proposta da reforma do imposto de renda, mas a gente já aprovou, por exemplo, a tributação dos fundos exclusivos, dos fundos offshore, também reduzimos subvenções que a gente tinha. Então, é uma grande agenda, uma agenda contínua, acho que ela é uma etapa que nunca tinha sido cumprida antes, acho que é uma coisa muito nova no Brasil, a gente conseguir promover uma melhora da capacidade fiscal do Estado, sem ser cortando gastos de quem mais precisa, mas arrecadando em cima de quem não paga. Então, é importante que a gente consiga aprovar essa proposta como um todo, completa, e isso só vai ser possível, sem dúvida, sem muito engajamento dos parlamentares, sem muito engajamento do governo, mas com muito compromisso e engajamento da sociedade civil. E sendo aprovada, tem uma previsão para entrar em vigor? No ano que vem, assim esperamos que consiga ser aprovada ainda a tempo do ano calendário do ano que vem. Tá certo.
Então, Lígia, muito obrigada pela tua participação e sucesso. Muito obrigada. E para você assistir o nosso videocast, basta acessar o nosso canal de YouTube da Durgs Sindical. Aproveite, deixe o seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se preferir ouvir o podcast, acesse o nosso canal de Spotify, acompanhe a nossa comunicação nas redes sociais e também no nosso portal www.adurgs.org.br. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgs Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.